Boa tarde, alunos do nono ano. Nós vamos iniciar mais uma vez a nossa aula de matemática, né? Hoje o assunto é raízes e valor numérico no gráfico de uma função, na página 96, certo? Essa aula ela vai nos mostrar o que é e como encontramos a raiz ou valor numérico no gráfico de uma função. Você não precisa estar quebrando a cabeça com cálculos, com fórmulas matemáticas para encontrar essas informações. Apenas em observar um gráfico de uma função, você já é capaz de saber se esse gráfico é, ou melhor, quais são as raízes e o zero da função. Mas primeiro, o que é raiz e o que é zero da função? Ou melhor, raiz e valor numérico no gráfico de uma função. Raiz, que também é chamada de zero da função, é um número que nós podemos atribuir a x e vamos encontrar como zero o valor do y. Então, par ordenado de um número em x, um número qualquer de x, e o y seja zero. Por isso que zero da função. Quando é como é qual é esse termo? Que número eu vou atribuir a x para encontrar zero em y? Aí isso depende de inúmeros fatores, né? Um deles é a lei da função que você está trabalhando. Então, determinada lei, dependendo da lei, você vai ter o seu valor numérico atribuído a x, que y vai ser zero. Isso nós vamos entender um pouco melhor quando estiver mexendo com cálculo, mas nesse primeiro momento é apenas representação, não é, desses elementos. Vamos lá. Então nós vamos começar aqui, raiz e valor numérico no gráfico de uma função, certo? Onde já começa dizendo o seguinte: raiz de uma função, aí tem y igual a f de x, é o valor de x tal que y seja igual a zero. Então, é a coisa que eu acabei de falar para vocês. Na prática, para descobrir a raiz ou as raízes, né, que em determinados casos são mais de uma, devemos igualar a zero a função. Eu vou mostrar isso aqui depois para vocês entenderem como é que a gente faz isso, tá? Igualar a zero uma função. Aí eu aproveito e já mostro também para vocês como encontrar o zero de uma função utilizando a lei dessa função, que vai estar na frente, lá na frente vocês já vão ter acesso a isso, mas eu já vou adiantando um pouco para vocês. Quando chegar lá, vocês já sabem fazer. Então, graficamente, as raízes de uma função são os pontos de interseção do gráfico com o eixo das abscissas. E quem é o eixo das abscissas? O eixo das abscissas é o eixo x, certo? É essa linha que está na horizontal. Essa é chamada de abscissa, que é representada por x. E a que está na vertical é chamada de ordenada. É a reta das ordenadas, que é representada por y. Se estivermos falando em domínio contra imagem, o domínio, todos os domínios vão estar nessa reta aqui, tá? E todas as imagens estarão nessa reta aqui, beleza? Domínio é x, imagem é y. Aí aqui nós temos um gráfico e nesse gráfico nós temos alguns pontos demarcados. Nós temos um ponto aqui, outro aqui, um aqui no E e um aqui no H. Então, dá para saber quem são os zeros da função olhando para esse gráfico? Sim. E detalhe, aqui tem mais de um, certo? Primeiro nós temos aqui o H, que está em cima da reta X, esse ponto aqui representado pela letra H.
Isso quer dizer que foi atribuído um determinado valor a x e o y foi igual a zero. Então, h seria o primeiro zero da função, assim como é e assim como a, certo? Aí nós temos aqui, ó, observe no gráfico que a e e, ou melhor, a, e e h são os pontos que tocam o eixo x. Com isso, representam raízes ou zeros da função. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês também é que raiz e zero da função é a mesma coisa, tá? Vocês viram que nós, quando resolvimos equações do segundo grau, nós estávamos à procura das raízes. As raízes na equação do segundo grau representam a resposta. E não é diferente aqui não, tá bom? Aí nós temos aqui, então, f de a igual a zero. E f de e também é igual a zero e f de h também é igual a zero. Observe que D, que é esse ponto aqui, ó, certo? Observe que D é o ponto do gráfico que corta o eixo das ordenadas y, tá? Então isso faz dele o elemento independente, que é aquele elemento que não precisa ou que não está acompanhado de letra, tá bom? Portanto, f de zero, que é igual a d, que é chamado de termo independente da função. Analisando no gráfico os pontos B e F, tem valor numérico correspondente nos eixos das ordenadas y, isto é, f de B é igual a C e f de F é igual a G. Certo? Aí nós temos aqui alguns exemplos, tá? De acordo com o gráfico a seguir, nós temos aqui outro gráfico. Esse gráfico já vem trazendo números, não é mais apenas letra. Nós vamos ver aqui, ó, que nós temos alguns pontos também dentro da reta X. Todos esses pontos que estão em cima da reta X, das ordenadas, ou melhor, das abscissas, né, são zeros da função. Aqui o 4, a gente podia dizer que é 2, mas na verdade está um pouquinho antes do 2, um pouquinho antes do menos 1 e um pouquinho antes do menos 3. Então, são esses pontos aqui que são zeros da função, certo? E nós temos aqui um elemento, né, que está aqui entre o menos 3 e o menos 4, que ele vai ser o termo independente. Por quê? Porque ele está em cima da reta vertical, que é a reta y das ordenadas, certo? Então, aqui nós temos todas as representações que estão sendo dadas aqui, certo? Aí agora, para calcular o domínio e imagem através do gráfico, nós temos como calcular a imagem, o domínio. Isso aqui eu vou passar um pouco mais rápido, só para nós ganharmos tempo, porque isso aqui é bem simples, tá bom? Então, a imagem, ou melhor, vamos começar com o domínio. Quem é o domínio? O domínio são todos aqueles pontos que tiveram ligação e pertencem a x, ou seja, são os primeiros elementos dos pares ordenados. Esse é o domínio. Quem é a imagem? A imagem são todos da reta y que foram ligados a esses domínios, a esses elementos da reta x. Eles são a imagem. Então, domínio está em x e imagem está em y, certo? Isso é até bem simples, mas depois a gente vai ver como que fica isso dentro do gráfico e utilizando os cálculos, beleza? Então, tem algumas coisinhas aqui que eu vou deixar que fica melhor, gente. Não é que eu estou pulando, mas é porque fica melhor explicar dentro dos exemplos. Aí eu vou explicando para vocês, principalmente essa questão de imagem, domínio contra domínio, tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês a questão da determinação do domínio de uma função pela lei, não pelo gráfico, mas pela lei. Devemos considerar como domínio todos os valores de x pertencentes aos reais, ou seja, números que você pode atribuir a x, que tornem possíveis as operações indicadas na lei de formação. Isto é, o domínio de uma função é a condição de existência desta.
Agora vamos mostrar algumas condições. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó, condições de existência. Isso aqui é que vai ser a chave para nós resolvermos, sabermos quais os elementos, quais os números que podemos atribuir a x, para que esse termo todo ainda continue sendo uma função. Então, algumas condições de existência. Algumas condições de existência que estarão relacionadas com o domínio da função. A primeira e a mais famosa de todas é essa aqui, ó. Divisão entre A e B. Então, nós temos aqui um numerador, um denominador, e a condição de existência é que o B não tem que ser diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque o zero nunca pode ser divisor. E toda fração é uma divisão. Então, aqui está o numerador, que é A, o divisor, que é B. Então, esse B ele tem que ser um número diferente de zero, certo? Aí, aqui ele já deu um exemplo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz esse exemplo aqui para encontrar esse domínio. Esse domínio, gente, não vai ser um número em si, mas vai ser uma situação que você não pode, em vez dele te dar o número que você pode colocar, na verdade, nós vamos encontrar os números que nós não podemos atribuir a x. Porque se nós o atribuirmos alguns números aqui, isso aqui deixa de ser função, tá? Então, por quê? Porque se eu atribuir certo número aqui, que nós vamos já saber qual é, aqui ficaria zero aqui embaixo. E aqui sendo zero, não pode. Então, não existiria nada que possa ser dividido para zero. Mas isso eu vou mostrar aqui para vocês no caderno, ou melhor, de uma forma aqui que eu encontrei para explicar para vocês, tá? Isso aqui. Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui, tá? A função que foi dada lá como exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 5. Sobre essa parte aqui, que vai ser a nossa parte importante para saber qual é o termo que eu não posso atribuir a x, é isso mesmo. Nós vamos procurar aqui, não é o valor de x, vamos procurar aqui os valores que eu não posso atribuir a x, porque se eu fizer isso, colocar alguns valores aqui, vai deixar de ser uma função, tá? Então, nós vamos encontrar valores que eu não posso colocar no lugar de x, certo? Só apagar aqui. Olha só, que valores são esses? Então, qual é a situação aqui para que isso aqui exista? É que esse termo ele seja diferente de zero, tá? E pode ser qualquer outro número. Ele só não pode ser zero, certo? Então, o resultado disso aqui não pode ser zero. Pode ser números negativos, pode ser positivos, mas zero não pode. Então, como é que nós vamos fazer isso? Ó, eu vou colocar a mesma expressão que está aí, x menos 8, certo? E ela tem que ser o quê? Ela tem que ser diferente de zero. Então, isso aqui é como se resolver uma equação normal. Se x menos 8 é diferente de zero, então x vai ser diferente de tá menos 8, vai passar mais 8. Tá? Então, não tem muito o que fazer. X tem que ser, para isso aqui existir, o x tem que ser o quê? Diferente de 8. Eu posso colocar qualquer outro número, atribuir qualquer outro número naquela hora de fazer a tabelinha a x. O único que eu não posso atribuir é 8, certo? Vamos lá para outro exemplo para mostrar para vocês como é que faz. Outro exemplo que nós temos aqui é esse aqui, ó. Seja a função f de x igual a raiz quarta de 2x menos 6. Determine o domínio da função. Então, o que é que eu tenho que procurar primeiro? Eu tenho que procurar um termo que anule isso, ou seja, que eu não posso colocar aqui, tá? E qual é esse termo? Ele é bem simples. Isso aqui é um expoente par. Eu vou dar uma aumentada aqui para ver se fica melhor. Aqui, ó. Esse aqui é um expoente par, ou melhor, um índice par. O índice desta radiciação é 4. E se ele é par, nós já vimos dentro da radiciação que não existe raiz cujo o índice é par de número negativo. Ou seja, aqui dentro o resultado disso aqui não pode dar um número negativo.
Se não pode dar um número negativo, todos que estão, o que só pode ser um número que seja maior ou igual a zero, certo? Então, vou mostrar para vocês como é que responde também um problema como esse. Então, aqui nós temos o f de x igual a raiz quarta de 2x menos 6, certo? Como é que responde isso aqui? Vocês vão perceber que não é complicado, né? Na verdade é bem simples. É só saber o que eu não posso colocar, tá? Ou seja, o que não pode dar aqui. Isso aqui nunca pode ser igual a um número negativo. Então, é essa parte que nós iremos trabalhar. Eu não preciso estar me preocupando com o restante. O que eu tenho que me preocupar é com isso aqui, certo? Então, esse 2x menos 6, ele não pode ser um número negativo. Se ele não pode ser um número negativo, ele tem que ser maior. Ele tem que ser maior. Deixa eu só. Ele tem que ser maior ou igual a zero, mas ele não pode ser menor, porque se for menor, seria um número negativo e não tem como extrair uma raiz de um índice par de número negativo, certo? Então aqui, ó, 2x vai ser maior ou igual, tá, menos 6 vai passar o quê? Mais 6. Então x vai ser maior ou igual a 6, certo? Esse que está multiplicando, ó, vai passar dividindo. Então, 6 dividido para 2. Então, x vai ser maior ou igual a quem? A 6 dividido para 2. 6 dividido para 2 é 3. Ou seja, os valores que eu tenho que indicar para x, para que haja, que essa expressão algébrica continue sendo uma função, é números que sejam iguais ou maiores que 3, ou seja, eu não posso dar 2, eu não posso dar 1, não posso colocar aqui menos 1. Se vamos supor que eu coloque 2, ia ficar 2 vezes 2, 4. 4 menos 6 ia dar menos 2, então ia dar um número negativo. Eu não posso extrair raízes cujo índice é par de números negativos, certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E espero que vocês tenham entendido. Se não tiver, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Eu estarei aqui para responder vocês, tá bom? Então, até a próxima e que Deus nos proteja.